Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a nossa igreja nos propõe para esta quarta-feira da 34ª semana do Tempo Comum. O Evangelho de hoje se encontra lá em Lucas, capítulo 21, versículos de 12 a 19, que diz assim: Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Antes que essas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos. Sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Essa será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos os poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos os odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Amados irmãos e irmãs, aqui Lucas está falando dentro de um contexto muito claro daquele tempo que os cristãos estavam passando por perseguição. Então Lucas está mostrando que vai existir divisão familiar. Isso porque às vezes tem alguém da família que era judaica e alguém que não quer mais ser judeu, que agora quer ser cristão, e aí existia uma tensão diante disso, existia divisão diante disso. Obviamente, pai e mãe que entregavam filho e por aí vai. Mas Lucas está dizendo que diante desse contexto todinho de perseguição, a gente não deve buscar preparar a nossa própria defesa. A gente não deve ficar gastando tempo preparando um discurso para quando eu for preso. Mas eu preciso deixar com que Deus fale através de mim. Eu vou dar um exemplo bem claro para vocês, né? Às vezes nós passamos por perseguições, incompreensões, as pessoas não nos entendem. Muitas pedras são jogadas sobre nós. E aí a gente arquiteta todo um plano, todo um planejamento específico, como se a gente estivesse diante de uma guerra, para que eu possa usar as melhores frases para atacar o outro, para que eu possa pensar, se eu disser isso, que o outro vai falar e por aí vai. A gente parece que está dentro de uma guerra. Mas quando é para amar, a gente não faz isso, né? Mas voltando. A gente está dentro de uma guerra, literalmente. Mas parece que a gente não para refletir. O que é que Deus quer que eu fale? O que Jesus faria se estivesse em meu lugar? Hoje, o Evangelho nos diz que a gente precisa ter calma. Deixa que o Espírito Santo conduza todas as situações. Deixa que Deus tome a frente. E é muito bonito quando o próprio Evangelho vai nos dizer que nem um fio de cabeça será perdido. Né? Um fio de cabelo nosso. Por quê? Deus vai cuidar dos mínimos detalhes. Olha que grande fé que a gente deve ter. De que em meio às perseguições, às incompreensões, Deus cuida de cada detalhe. Deus não é como um relojoeiro que ao criar um relógio, ele deixa o relógio se cuidar sozinho, ele quebra para depois voltar até ele. Mas Deus ele está ao lado de cada um de nós. Ele segura a nossa mão. Ele está junto a nós, nos auxiliando, cuidando de nós. Que você possa, à luz desse Evangelho hoje, alimentar a sua fé no Senhor, a sua confiança. Deus não te abandona, Deus não te deixa, Ele cuida de ti. Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã, e até os próximos vídeos aqui do canal.